Fala galera, Minuto em Cristo, Igor aqui, essa é a terceira temporada. Estou recebendo aqui um dos caras mais visionários da cidade de Niterói, né? Vocês pediram o tema sobre empreendedorismo e nós estamos aqui com um cara que é homem de Deus, é um empreendedor. Tenho certeza que você vai aprender muito com ele, seja qual for a sua perspectiva de futuro, seja você empresário ou não, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo aí que vai acrescentar muito na sua vida. E antes de iniciar, eu vou deixar que ele se apresente, que ele conte um pouco, né, sobre a história dele, seu nome, sua empresa, e fique à vontade, irmão, seja bem-vindo, Alcê. Valeu, obrigado, para mim é um prazer estar aqui. É sempre bom poder compartilhar um pouco da nossa história, que a nossa história às vezes possa, de alguma forma, estar ajudando e servindo de inspiração para outras pessoas também. Como o Igor falou, eu sou o Alci Guimarães, eu sou o CEO da Focus. A Focus é uma contabilidade voltada hoje para supermercados. Na verdade, não hoje, não, sempre foi. Então, assim, eu não vim de supermercados em si. Eu tenho uma trajetória, tanto acadêmica como profissional. Eu era voltada mais para a empresa multinacional. O meu pai teve uma contabilidade. Eu comecei com ele com 16 anos, mas não quis herdar a contabilidade do meu pai. Então, com 18, 19 anos, fui trabalhar em empresas multinacionais, onde fiquei até os meus 27, 28 anos, quando eu fui para a rede de economia, uma rede de mercados, e assumi a gestão contábil e tributária lá. E aí de lá surgiu a realidade de ver uma necessidade de uma contabilidade voltada para supermercados. E eu montei a Focus, não esperava que a Focus se tornasse o que hoje se tornou, mas hoje, de fato, sou dono de uma das maiores contabilidades de supermercados a nível Brasil. Eu não sei em qual posição eu estou, mas se eu não me engano, acho que eu tenho entre os 3 ou 4 maiores do Brasil. Sim. Pô, sensacional. Então você não tem a Focus apenas aqui na nossa cidade de Niterói, você tem... são franquias ou você é CEO de cada uma delas? Você é sócio proprietário de todas as... Então, legal você perguntar isso, porque muita gente pensa que... Já me perguntaram se a Focus é franquia. A Focus não é franquia. Uhum. Eu hoje estou em 8 estados. Eu não vou saber de cabeça os 8 estados que eu tenho trabalho. Em 4 estados eu tenho filial, que é... No Rio é Niterói, Rio e Campos, por ordem cronológica. Depois São Paulo, Goiás e Bahia. Mas eu atendo hoje 8 estados. Sim, caraca. Muita gente pensa que trabalhar por conta própria e não prestar serviço para mais ninguém vai trabalhar menos, né? Isso é um mito. Você acredita que isso de fato é uma verdade ou eu acredito que seja um mito? As pessoas vêm trabalhar muito mais, mas de uma forma até prazerosa, já que você está colocando a mão naquilo que mais te agrada. Igor, eu sempre tento responder não de uma forma que às vezes vai ser exatamente o que a pessoa pensa ou não. Eu sempre tento responder com a minha realidade. Eu acho que assim, é muito difícil você alcançar sucesso no Brasil sem trabalhar muito. Eu sempre trabalhei muito, só que chega um momento, uma realidade na sua vida que você começa a buscar um equilíbrio onde às vezes você não vai necessariamente trabalhar muito, mas trabalhar certo. Então, às vezes não necessariamente trabalhar muito também é o correto, mas sim trabalhar certo. Mas eu acho que para todo mundo que começa de fato uma carreira solo ou empreender em alguma coisa, é quase que impossível alcançar o sucesso se não se trabalhar muito. Eu falo trabalhar muito, por exemplo, às vezes trabalhar muito para uns pode não ser para outro. Trabalhar muito para mim, como sempre foi a minha realidade, hoje talvez um pouco menos, era 16 horas por dia, 17 horas por dia. Então hoje eu consigo quase ser uma pessoa normal, trabalhar 10, 12 horas por dia. Mas por vários momentos, então no início da Focus, eu quase não tinha vida realmente. Era de começar de 6, 7 da manhã e até meia-noite, muitas das vezes. Então, eu acho que é muito difícil o início se não tiver um engajamento muito grande. E conhecendo um pouco da sua história, né? Você tem uma trajetória aí bem bacana, né? Não só na empresa, mas fora dela também. Inclusive, agora
Eu vejo a influência que você tem ali no meio cristão, o Cizinho, né? Como muitas pessoas conhecem, é um homem lá da igreja também que faz parte daqui da Lagoinha Niterói, inclusive. Ele abriu a casa dele para ter um GC de homens, né? Um GC Máximos que a gente chama, e a gente sabe que há bênção nisso, porque a hospitalidade faz parte do caráter cristão, né? Nós temos que ser hospitaleiros e acho incrível demais, apesar, né, dessa sua rotina louca que deve ser, você ter esse tempo, você não abrir mão desse compromisso semanal. E eu queria saber como que foi a sua história. Antes de você voltar para Jesus, o que mudou, sabe? E depois que você voltou para Jesus, como que era o Alci empreendedor antes e depois de Cristo? Então, eu me converti aos 17 anos, se eu não me engano. E eu sempre tive uma vida cristã muito ativa. E assim, no meu livro eu estou assim, relatando inclusive exatamente pontos que é interessante passar dessa realidade de vida. Eu vim de uma realidade simples, como um rapaz de São Gonçalo, realidade de privações, de alguém que vem de São Gonçalo e tudo mais. Tive um pai que sempre se dedicou absurdamente para oferecer, em relação aos estudos, o melhor para os seus filhos. Então, assim, nunca estudei em colégio público, mas aquela realidade de São Gonçalo que, assim, nunca imaginei também, comparado a algumas realidades que eu vivo e vejo hoje, vi que realmente são privações normais de uma criação. Mas meu pai sempre foi um cara que se dedicou ao máximo para entregar aos filhos a realidade de estudos. Então, assim, a minha vida na igreja, como alguém de São Gonçalo e tudo mais, sempre foi uma vida muito voltada para evangelismo. Eu, durante muitos anos, tive alguns trabalhos ligados à igreja, que era no Liceu de São Gonçalo. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte de educar pessoas. Então, mesmo no Liceu de São Gonçalo, meu objetivo era, de alguma forma, levar o evangelho para essas pessoas, mas nós trabalhávamos também com a alfabetização de adultos. Então, porque eu sempre tive essa visão de é importante levar Cristo para alguém, é muito mais do que pensar somente na alma. Mas Deus veio para salvar todos os homens e o homem todo. Então, essa visão integral da salvação do homem. E aí trabalhei por missões na PIB de Trindade. Se eu não me engano, Igor, por quase 10 anos, ou até mais de 10 anos. Então, sempre muito envolvido em questões cristãs. Montei a Focus, meu sonho que a Focus fosse uma empresa missionária, que apoiasse, como é até hoje, trabalhos missionários. Mas eu falo isso abertamente, não tem problema em falar isso. Com 4, 5 anos de Focus, ou um pouco mais, me afastei do Senhor, literalmente. Tive uma vida bem distante de Deus. E o que é interessante, que por mais que eu tivesse afastado do Senhor, esses propósitos em relação a missões, em relação a alcançar o próximo, em relação a ser uma ferramenta de Deus na vida do outro, nunca se distanciou de mim. Para mim sempre foi algo assim muito forte. Então, nessa retomada que eu tive algum tempo atrás, graças a Deus é o que eu falo, a Focus foi um propósito que eu creio que nasceu no coração de Deus para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Inclusive, para mim é muito claro que eu vejo que Deus permitiu a Focus existir para que não somente pudesse ser uma bênção realmente em relação a um instrumento de organização, gestão, administração, parte tributária para o segmento de supermercados, mas também para a minha própria equipe. É muito legal quando eu vejo pessoas que começaram na Focus como estagiários e hoje alcança cargos legais, ou então começou na Focus com cargos mais simples e hoje trabalham em grandes multinacionais ou trabalham em grandes empresas também. E de alguma forma a Focus foi ferramenta para que essa pessoa também pudesse crescer. Então, para mim, é muito claro, por mais que eu fale para pessoas cristãs e não cristãs, Deus não depende da nossa fé para existir ou deixar de existir. Então, ele existe.
E para mim é muito claro que por mais que nós, como empresários, façamos tudo que nós possamos fazer, e Deus empresta a bondade dele para que a gente alcance, a vida com Deus traz todo o significado. Que eu acho que nós, como empresários, por mais que a gente busque, Deus traz essa completude, essa sensação de saciabilidade que, por mais que a gente busque uma visão humana, sem ele não se torna completo. Exatamente. E é incrível que você entende para o que você foi chamado, né? Você entende seu propósito de estar aqui e como você vai trazer o reino de Deus para o meio do seu negócio. Porque às vezes a gente fixa tanto em questões ministeriais, e eu digo isso como a Bíblia relata ali sobre ser profeta, pastor, mestre, evangelista, enfim. E a gente esquece que se Deus chamou a gente para ser empresário, a gente vai levar o reino para esse meio, né? O que seriam dos hospitais se não tivessem médicos cristãos? O que seriam das escolas se não tivessem professores cristãos? Então, Deus ele chamou cada pessoa para um objetivo específico, né? Você pode ser um grande empresário, levar o reino dentro da sua empresa e também fazer ações como pulsam no seu coração, ações evangelísticas através da Focus. E Deus ele conta com pessoas assim, né? Deus ele conta com pessoas que estão disponíveis também para estar levando o reino dele dentro daquilo que foi chamada para viver. Às vezes, um cara é apaixonado por música. Pô, ele vai, então, trazer a música refletindo sempre para a glória de Deus. A Bíblia fala, quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. E você entendeu isso. E é aquilo, cara, por mais que você tivesse afastado do Senhor, ele não se afastou de você. Sim. Porque quando a gente tem um propósito, cara, Deus ele vai dar um jeito de trazer a gente de volta e fazer a vontade dele. Quando a gente está predestinado a isso, esquece, não tem jeito. As pessoas criam uma ilusão muito grande em relação a... Assim, primeiro essa parte de missões, como se missões ou fazer a vontade de Deus, tudo mais, fosse ministerialmente falando até, foca muito na questão de distante. Acho que assim, aquilo que vier às suas mãos, faça o melhor como se fosse para o Senhor realmente. Então, assim, eu não me tornei hoje, que me tornei de uma hora para outra. Eu tenho consciência disso. Existe uma coparticipação humana nesse sentido. Eu nunca esperei algumas coisas acontecerem ou promoção vir. Eu tenho amizade até hoje com pessoas que foram gestores meus, gerente meu. Eu sempre procurei fazer o meu melhor naquilo que eu faço. Eu nunca esperei um reconhecimento do homem para poder fazer o melhor naquilo que eu faço. Eu sou da época que no Brasil tinha a questão da missão integral. Os mais novos talvez não lembrem tanto, mas no Brasil veio aquela questão de missão integral, que foi um pacto de Lausanne, em 74, na Suíça, onde fala isso, que é Deus quer alcançar o homem todos os homens e o homem todo. Então tudo que eu faço, eu tenho que fazer literalmente como se fosse para o Senhor. Então isso sempre foi uma vertente muito forte para mim. Eu não comecei como dono de empresa, muito pelo contrário. Eu comecei como office boy, cresci um pouquinho, regredi para ser estagiário, sabendo que eu poderia crescer de novo. Então assim, e mesmo como estagiário ou na época da faculdade, eu sempre me dediquei ao máximo para tentar fazer o melhor no que eu faço. E nunca, Igor, com a ideia de competição, como se eu quisesse buscar o lugar de alguém, não. Eu fazia porque eu tinha consciência de que eu fazia para o Senhor. Eu nunca me imaginei, eu falo isso, pessoas que me conhecem há mais tempo sabem, eu nunca sonhei ser empresário. Meu sonho sempre foi ser pai. Ser empresário, acredito até que seja claramente vontade do Senhor nesse sentido. Por um propósito específico dele ou algo nesse sentido. Mas eu nunca sonhei. Eu sempre sonhei, sempre fiz o meu melhor naquilo que eu faço, seja na época que dava aula de escola dominical, seja como missões, seja como funcionário, seja como supervisor, seja como empresário. Hoje, para os clientes, por exemplo, eu faço o meu melhor, sabendo que eu não faço para eles somente. Eu faço para o Senhor. Então, assim, existe uma ilusão, muitas vezes, de alguns que são mais jovens, de buscar, às vezes, um universo muito distante, quando o que está diante dele, ele às vezes não reflete de fora como ele pode melhorar. Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa,
um rapaz, um funcionário, ele colocou, pô, se eu acho que não sei se tem como eu já crescer muito naquilo que eu faço. Tentei entendê-lo não com a cabeça que eu tenho hoje, que aí seria mais fácil, mas com a cabeça de uma pessoa de 19 anos. Falei, tá, o que você faz hoje? Qual é a importância para toda a locomotiva da empresa? Qual é o sentido diante do que você faz hoje que tem a ver, que tenha o sentido a ver com toda a realidade da empresa? Você já parou para perceber que o que você faz hoje influencia todo o fechamento da empresa como um todo? Então, essa visão de fora faz com que você veja se o que você faz não pode ser melhorado. Então, as pessoas às vezes criam uma ilusão de um muito distante e esquecem que o que está nas mãos hoje você pode fazer melhor. Então, possivelmente, a dedicação, o afinco que você fizer algo hoje vai te levar a um futuro diferente. As pessoas criam uma ilusão de um futuro muito distante e esquecem de um presente muito claro. O futuro possivelmente vai ser reflexo das suas atitudes hoje no presente. Uau. E quais as dicas que você dá para quem está iniciando hoje, que quer iniciar, ou que já iniciou, mas está difícil e pensa em retroceder, pensa em desistir? Você que viveu isso, o que você tem a dizer hoje com a experiência que você tem? Assim, eu acho que existe uma ilusão também de, às vezes, sonhar demais. Eu acho que é importante sonhar, eu acho que é legal sonhar. Eu falo que eu não fui fruto de sonhos. Meu sonho, na verdade, era ser gestor numa grande empresa, me tornar controller numa grande empresa. Eu, de fato, nunca sonhei ser empresário. Ainda mais na realidade que, graças a Deus, ele tem me proporcionado. Mas o que eu falo hoje é isso. Eu acho que se dedica ao máximo. Eu dividiria em algumas partes. Se dedicar ao máximo em fazer aquilo que estão dentro das suas possibilidades, com o melhor das possibilidades que você tem para fazer. Tente mapear alguns processos que sejam possíveis para o seu crescimento. E aí vai envolver não se iludir que você vai fazer exatamente o que você sonhou. Eu acho que você pode adaptar alguma realidade nesse sentido. E aí também você tentar concatenar a sua realidade acadêmica, o discurso de aperfeiçoamento, treinamentos especializados para a sua área, que faça sentido com o que você faz hoje. Quando você estiver maior, numa realidade maior, você pode fazer alguns cursos por hobby. Mas para quem está começando, tem que ser muito intencional. Eu acho que o jovem, quando começa, ele precisa ser muito intencional. Primeiro, qual é a realidade que eu tenho hoje? Dentro dessa realidade que eu tenho hoje, como que eu posso me desenvolver? E um outro ponto muito importante dentro disso tenha boas referências. Eu acho, mas não crie referências, distantes. Crie referências não palpáveis, que você possa ter acesso, que você possa perguntar. A internet é maravilhoso, mas existe um risco muito grande de você criar messias, como fosse salvar ou fosse salvadores de uma realidade de pátria. Eu acho que assim, crie referências grandes, legais, mas crie referências também que você possa ver, que você possa conversar. Não seja a sua própria referência. A autorreferência é um risco muito grande. Eu sempre procurei, aí trazendo para a minha vida, referências que eu pudesse perguntar. Você acha legal isso? Isso está legal? Você acha que é um bom caminho? Não é? Crie referências que sejam palpáveis também. Porque essas pessoas mais maduras vão saber, muitas das vezes, como te direcionar, seja na vida acadêmica, seja como funcionário, seja como um pequeno empreendedor. Essas pessoas vão te ajudar, vão te nortear de uma forma mais prática para a sua realidade. Olha, Igor, isso foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Como a Bíblia diz, na multidão de conselhos, eu acho que assim você encontra sabedoria. Não se torne também refém de uma única opinião, mas tente alinhar, sabe, o seu coração, suas expectativas, seus sonhos, mas com a realidade de pessoas mais maduras te norteando. E aí, na questão acadêmica, vai ficar mais fácil você discernir, seja como funcionário, a faculdade, ou a pós-graduação, o MBA,
seja na vida de um pequeno empreendedor, para aquilo que você faz, os cursos de fato possam agregar. Tem muito material disponível hoje em dia. Sim. Você tem que saber não garimpar, porque eu posso estar desmerecendo, mas você tem que saber qual vai aplicar melhor a sua realidade, seus objetivos. Nossa, isso aí é uma dica de ouro, hein? Perguntar, né, quem já passou pela fase que você se encontra hoje. E isso também é sinal de humildade. Cara, será que eu sou humilde o bastante para eu perguntar o que fazer, como fazer, quais são os próximos passos? E como você disse, isso serve para tudo. Tem um ponto importante, Igor, que assim, você tem que saber a diferença entre você desistir ou ser flexível. Eu acho que assim, você desistir é quando é algo que você tem algo muito grande para desenvolver e por cansaço, por desânimo, você para de fazer. Ser flexível é você estar sensível às mudanças necessárias. E aí pessoas mais maduras vão saber te orientar a não desistir, mas também não ser inflexível. Sim, sim. Você tem que saber a diferença entre desistir e ser inflexível. E para quem está começando, você não pode nem pensar em desistir, mas também você não pode nem pensar em ser inflexível. E ser humilde não é questão de necessidade, é questão de inteligência. Para quem está começando, e eu me incluo exatamente nisso, eu sou fruto de boas orientações. Eu lembro quando eu estava, e eu gosto de trazer alguns exemplos bem práticos da minha vida. Quando eu estava na gestão dessa rede de supermercados, alguns amigos que de fato me orientaram. Pô, por que você não monta uma contabilidade voltada para supermercados? Não existe uma contabilidade voltada para supermercados. E eu lembro que assim, eu falava, cara, eu montar contabilidade para supermercados, meu pai teve empresa de contabilidade, então eu não queria ter empresa de contabilidade. E alguns amigos falavam, pô, se não existe uma contabilidade voltada para supermercados. Então assim, eu montei uma contabilidade voltada para supermercados por orientação de pessoas mais maduras. Sim. Então assim, essa orientação é muito importante. Muito bom mesmo. Eu não conheço ninguém que falou assim, eu sou dono do meu próprio nariz e tal, que cresceu e deu certo. É necessário ter um mentor. Exato. Isso serve para todas as áreas da vida. A área profissional, na área espiritual. Se a gente não tiver um líder, cara, uma liderança ali madura, saudável, para nos dar o caminho, é aqui. Então, é fundamental mesmo, é muito necessário viver essa experiência de estar buscando pessoas que você tem como referência. É aquilo, cara, eu vou ter uma referência gigante a nível mundial, talvez nacional, mas como ter acesso a essas empresas, né? E, peraí, a nível aqui regional, quem eu tenho como referência? E assim, você buscar a ter esse tipo de suporte, né? E assim, eu falo que não é questão de fé, é questão de bom senso. É impossível você chegar, pensar em crescer ou desenvolver se você não ouvir pessoas mais maduras. Então, assim, é necessário. Aí eu falo que eu conheço muitas pessoas de sucesso. Eu conheço grandes pessoas de sucesso e conheço algumas de insucesso. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço, até hoje, e pessoas mais maduras do que eu, quando estão de questões contábeis, financeiras, tributárias, param literalmente para me ouvir. Então, assim, se eu, tendo as minhas referências, me param para ouvir, é questão não é nem de, sei lá, é de bom senso você saber que é necessário você ouvir essas pessoas. Essas pessoas te trarão uma visão, se você se permitir, que você hoje não tem e fará com que amplie muito mais uma realidade que você já poderia chegar. Até hoje, eu mapeio. Eu acho que assim, você tem que ter muito um ouvido também seletivo, Igor. No sentido de que quando você está lá embaixo, as pessoas vão te orientar e tudo mais. Mas quando você cresce, as pessoas vão querer te dar palpite o tempo todo para muita coisa. Então, assim, você tem que saber ter ouvido seletivo. O que é um ouvido seletivo? É que você não vai ouvir a todos? Não, você pode ouvir. Mas acho que uma mensagem pode chegar na sua mente ou no seu coração. Eu acho que assim, quando você ouve pessoas que te criticam de forma destrutiva, essa mensagem pode chegar na tua mente
de alguma forma você refletir o que realmente pode não estar legal, ou usar até a própria crítica para crescer e tudo mais, mas ela não pode chegar ao seu coração, no sentido de te desanimar. Eu acho que assim, você tem que saber nortear uma informação que você recebe, por isso um ouvido seletivo. Eu tenho claramente como um concorrente, infelizmente, no mundo dos negócios, você não vai ter só amigos, você vai ter pessoas que não vão torcer pro seu sucesso, você vão ter pessoas que vão torcer pro seu fracasso. Eu acho que não é querer se iludir, eu acho que isso existe. Infelizmente, existem pessoas ruins, existe um universo real nesse sentido. Então, assim, só que você tem que ser inteligente de que até um concorrente pode te orientar em algumas coisas. É só você saber não deixar essa informação chegar ao seu coração, deixar apenas na sua mente, e o que ele fala usar de ferramentas até como melhorar diante de algumas situações que às vezes um concorrente pode trazer uma orientação. Então é saber ouvir, você se posicionar e não se blindar o seu coração para que isso não te abale emocionalmente. E também ter pessoas que aí sim vão te chamar, às vezes você nortear quem são essas pessoas. Eu tenho particularmente as minhas, e falar: Alci, você tá errado nisso aqui, eu acho que aqui não tá legal, eu acho que você pode melhorar nesse ponto aqui, eu acho que você pode repensar isso aqui. E aí, de novo, praticando, que eu acho que é muito legal praticar. Eu acho que é muito importante praticar, porque fica mais fácil para as pessoas se adaptarem, ou se verem, se conectarem, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha na parte de desenvolvimento comigo, ele é um dos meus mentores mesmo, que é o Mozato. O Mozato, a gente está junto já acho que uns 6, 7 anos. Eu lembro que várias vezes tínhamos quebra-pau entre eu e o Mozato em relação à gestão de pessoas, em relação à liderança. Eu sempre fui uma pessoa absolutamente acelerada. E eu achava que os meus gestores, muitos quase infartaram, iriam no meu ritmo. Eu tinha 30 anos quando eu montei a Focus, 31 se eu não me engano. Então, assim, a minha realidade, a minha cabeça era outra, de alguém absolutamente acelerado, e achava que as pessoas iam acompanhar os meus passos. É como se fosse um ponto de ônibus. Cada pessoa desce num ponto diferente. Você é um ônibus, você tem que saber o ponto que cada uma desce, a forma como cada uma entende, a forma como cada uma reage, a forma como cada uma vai entregar o melhor que ela faz. E o Mozato foi a pessoa que claramente me fez enxergar isso. Então, assim, ele é uma pessoa que lida com o desenvolvimento humano, e ainda assim, eu lembro que não era nem por vaidade não querer ouvir o Mozato, mas é por achar que as pessoas tinham a obrigação de entender claramente o que eu estava falando. E aí o Mozato me mostrou em algum momento: não, você está errado. Está errado a forma como você está fazendo. As pessoas você vai infartar a si e os seus gestores. Então o Mozato me ajudou hoje a chegar. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Por mais que seja um cara absolutamente acelerado, eu gosto. É o que muitos falam. Empresários falam: pô, você deve ter, acho que devo ter hoje quase 400 funcionários. Nem sei o certo quantos eu tenho hoje. Para mim não é o peso. Eu nunca tive, não tem processo trabalhista, não tem problemas com isso. Eu nunca tive dificuldade. Eu acho que ouvir pessoas... Uma coisa importante, Igor, nesse sentido, por exemplo, ouvir funcionários é muito bom. Eu tenho alguns eventos que acontecem na Focus onde eu posso participar de bate-papo com novos colaboradores, com colaboradores antigos. E é o que eu sempre falo: eu ouço a todos. Colocar em prática passa por alguns crivos. Mas, cara, é muito simples. Para quem tá montando um negócio, a pessoa precisa entender que ouvir o outro não é questão de ser humilde apenas, é questão de bom senso. O melhor cliente é aquele que reclama. O melhor funcionário é aquele que reclama. Então esses te ajudarão, te nortearão a pensamentos, a possibilidades que você mesmo não tinha percebido. Então ouvir pessoas não é questão de somente ser inteligente, é questão de bom senso e ser inteligente para saber administrar essas informações que recebe. É amar feedback, né? A gente não cresce se a gente não amar feedback. E feedback pode ser positivo, como pode se você ser pensar, negativo. Jesus fez isso. Jesus, quando estava com os discípulos, ele perguntou. Ele chamou, eles falaram: vem cá, o que estão falando aí de fato que eu sou? Isso aí. Então confundindo com Elias, Jeremias, João Batista.
E é engraçado que nós temos a imagem de Jesus bonzinho demais o tempo todo, né? E as pessoas que andavam com ele compararam a profetas mais duros. Mas, enfim, Jesus também fez esse feedback. Então, exato. É importante. E é o que você falou. Mas aí... Jesus fez não por ele, porque ele sabia. Sim. Ele fez para que os discípulos entendessem de fato. Sim. O que, na verdade, ele Exato. queria que saber o que os discípulos achavam sobre Percebiam. É isso que você falou, cara. A crítica ela tem que vir para nos impulsionar, né, e não nos abalar, nos desestabilizar, assim como os elogios não podem também nos embriagar. A gente tem que ter muito cuidado e não ficar embriagado com elogio. E isso foi fundamental escutar, assim como qualquer projeto que você inicie. Só falar uma coisa importante, pode falar, fica à vontade. Crie, como eu posso te falar isso de uma forma muito prática, que eu sempre procurei para minha vida. Tenha o mínimo de expectativa possível e o máximo de demanda a se entregar. Eu acho que as pessoas às vezes possuem expectativa demais. Eu acho que assim, o menor nível de expectativa que você tiver, mais vai facilitar a hora de você receber uma crítica. E assim, não se torne refém disso. De novo, norteie esses pensamentos com referências, com estudos, orientações e tudo, mas assim, tenha muito claro os seus propósitos. E não fique refém da opinião de pessoas. Exatamente. Eu acho que quem fica refém da opinião de pessoas, existe muito risco, assim, de querer agradar a muitos, ao passo de não conseguir agradar as pessoas importantes e, no final de tudo, nem a Deus, nem a si mesmo. Exatamente. O Rômulo pode falar sobre isso, o Daniel, né? Eles têm os trabalhos dele. Eu até com o próprio podcast. É visível quem celebra, quem tolera, quem apoia, quem não apoia. Mas como esse é um projeto que é para Deus e tudo tem que ser para Deus, uma vida sendo alcançada através do Minuto em Cristo já valeu a pena ter iniciado algo que Deus, né, tocou o meu coração. E escutar isso é muito bom, sabe? Incentiva, impulsiona a permanecer. Igor, vamos lá. Se as pessoas precisam entender uma coisa muito importante, eu sei que é muitas vezes duro falar o que eu vou te falar, mas é uma grande verdade. As pessoas, quando você está mal, quando você está triste, quando você perde um ente querido, elas vão chorar no seu sofrimento com muita sinceridade. Mas essa mesma sinceridade não vai ser tão real quando elas tiverem que se alegrar com uma conquista sua. Então, assim, não se iluda, isso é uma explicação muito clara. Não se iluda, ainda mais que é uma pessoa mais expansiva, feliz, e é lindo ver pessoas assim. E assim, e você que é assim, uma pessoa feliz, que se anima, não se entristeça com as críticas negativas, mas assim, saiba que as pessoas vão chorar de forma muito verdadeira, por exemplo, na morte de um ente querido, ou num fracasso seu, mas elas não vão ter a mesma sinceridade em se alegrar com uma grande vitória tua. É muito simples. Quando a pessoa chora num sofrimento seu, ela está por cima e você está por baixo. Quando você conquista algo e está muito feliz por algo, você está por cima e ela às vezes está por baixo. Então não se iluda, essa é a realidade da vida. Eu acho que assim, esse é o ciclo da vida que nós lutemos para fazer a diferença, em se alegrar realmente com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas assim, não se iluda, porque nem sempre essa vai ser a realidade. A realidade é fria e triste, é que isso acontece e não vai mudar tão rápido. Eu acredito, de verdade, que acho que todo grande empreendedor, Igor, uma coisa muito importante a se falar quanto mais, eu vou te trazer um exemplo até secular, você vai me entender. Quanto mais você se vê na obrigação de fazer pessoas prosperarem, fazer pessoas progredirem, fazer pessoas terem sucesso, mais você também vai alcançar. Não tenha problema com o concorrente. Se você pegar, por exemplo, eu estou montando alguns treinamentos de mentoria e tudo mais, por enquanto mais voltado para alguns empresários e contadores, que é uma forma que eu vejo hoje de poder estar ajudando pela minha própria vida o que aconteceu e servir de experiência. Quem está me ajudando a montar isso é um contador que é menor do que eu e que poderia muito ver como uma forma de concorrente. Ele me ensinou uma coisa que eu achei espetacular e aquilo me constrangeu, cara. Eu falei, cara, às vezes no próprio meio... Enfim, um ponto importante que ele falou é, Alci, se você pegar alguns shows sertanejo, você vai ver o Gustavo Lima e o, sei lá, Zé Neto Cristiano cantando.
Você vai ver o Wesley Safadão e o Jorge Mateus. Ambos vão alcançar públicos diferentes ou momentos diferentes, mas as pessoas vão querer ouvir os dois. Então, ter concorrência não é um problema. Eu acho que quanto mais você entender que você pode contribuir para a vida de outras pessoas e ser generoso com essas pessoas, mais você vai fazer com que o seu próprio crescimento aconteça. Então, assim, não tenha medo de ajudar pessoas. Mesmo que ela seja maior do que você, mesmo que ela seja menor do que você, saiba que existe uma realidade espiritual que é a lei da semeadura. Então, assim, existem princípios bíblicos muito fortes. Então, o que eu falo, mesmo que a pessoa que não é cristã, que ouça isso, a lei da semeadura não depende da fé dela. É algo real que existe. Isso aí. É uma lei de Deus, cara. A lei da semeadura, por isso que a gente vê tanta gente prosperar que nem cristã é. E tem cristão que fica assim, cara, por que minha vida financeira não vai pra frente? Porque eu não prospero? Eu trabalho, eu busco e tal. Mas será que tá vivendo isso? Exato. A lei da semeadura? Exato. Pode não estar. Exato. E é uma lei que é infalível, né? E como você pediu, né, te atentar aí ao horário, que você tem um compromisso daqui a pouco, o bate-papo aqui tá correndo muito rápido, tá sendo muito proveitoso. Todo convidado que vem, eu fico aqui na expectativa de só aprender, só escutar, para sair daqui com algo proveitoso, e hoje não tá sendo diferente. E algo que eu queria que você falasse, né, é sobre esse livro que você está escrevendo. Se tem previsão de concluir ele, de vender ele. E também, outra coisa que eu quero que você fale, que complete aí com esse bate-papo, com tudo que você falou, é sobre ser um líder eficaz. Você disse que gosta de escutar seus funcionários, você visivelmente é uma pessoa aí que é influente, dominante, né, por foco ali nos relacionamentos, mas também tem muito foco em resultados, e isso é muito bom para dentro de uma empresa. Você faz parte aí de uma liderança que é inspiradora e não autoritária. E qual é a importância de ter esse tipo de perfil dentro do negócio, né? Então, mas primeiro sobre o livro. O que é esse livro? Então, acho que as duas coisas estão até um pouco interligadas. Eu acho que assim, primeiro, mudando só a ordem da pergunta aqui, mas assim, não existe mais a coisa de chefe. Eu acho que nem no mundo indígena, nem em tribos indígenas existe mais chefes. Então, assim, isso é ultrapassado. Eu acho que você é um líder. E eu acho que todos na empresa, isso tem que ficar muito claro, todos na empresa têm objetivos claros, que é se realizar profissionalmente, ganhar dinheiro e ser feliz. Um gestor, um dono também. Então, assim, eu não me coloco numa posição de dono. Eu acho que, sei lá, eu acho que o cara que é dono é o cara que tem um salão, uma barbearia, onde ele mesmo abre, ele mesmo corta o cabelo, ele mesmo limpa o cabelo, ele mesmo fecha a barbearia. Acho que assim, no momento que a sua empresa cresce muito, são vários donos, são várias pessoas que fazem parte daquele desenvolvimento, daquela companhia. Então não existe mais essa coisa de patrão, de chefe. Eu acho que você está ali numa posição de gestão, mas com o mesmo objetivo, mas existe uma responsabilidade muito maior. Quanto mais você fazer uma distância da sua equipe, mais você dificulta o seu crescimento e o dela. E se um liderado, se um colaborador não cresce, a sua empresa não cresce. Então, assim, eu acho que todo gestor tem que ter prazer em compartilhar seus aprendizados, tem que ter prazer em desenvolver pessoas, até porque quanto mais os seus funcionários se desenvolverem, mais a tua empresa vai crescer. Aí eu ouço de alguns amigos contadores, mas aí se eu ensinar muita coisa, o cara pode se tornar um concorrente, ou um cara pode ir para um concorrente. Acho que assim, faz parte. Você contribuiu até quando pôde, inclusive para ela estar em outro local. Mas não se prender a isso. Em relação ao livro, Igor, assim, se Deus quiser, sai em junho. Se Deus quiser, eu lanço o livro agora em junho. O que é maravilhoso no livro é que eu procuro ser muito... Assim, o livro vai ter uma narrativa um pouco da minha trajetória. Alguém começou de boy e tudo mais. Eu vou trazer essa narrativa de contador, como é que foi chegar até contador e tudo mais. Mas vou trazer alguns pontos técnicos de gestão também, que são muito importantes. E o que é legal é que eu vou trazer pontos do que eu vivi. Alguém que começou com 3 funcionários, com toda uma realidade acadêmica antes, e se tornou hoje uma das maiores referências em contabilidade no Brasil. Eu vou trazer essa narrativa.
Mas um ponto que eu acho maravilhoso nesse livro é que assim, ninguém nunca sonhou pro filho: ah, qual vai ser a profissão do seu filho? Ser contador. Ninguém fala isso. É ser médico, é ser jogador de futebol, é ser, sei lá, engenheiro, que seja. Mas ninguém nunca falou muito como contador. E o que é legal é que esse livro traz exatamente a história de um rapaz que veio de uma realidade mais simples, e que fez da profissão de contabilidade, tem lutado por isso, na verdade, fazer da profissão de contabilidade algo desejado, mas mais do que isso, alguém que através de uma empresa de contabilidade possa servir de referência para outros empresários. Então ele vai muito nessa vertente, questões práticas, questões técnicas, mas coisas que eu acertei, coisas que eu errei, que sirva de inspiração para outros contadores e até mesmo para outros empresários. Sensacional, sensacional. E aproveitando esse gancho do livro, pedi, né, para que você trouxesse um livro para estar indicando em mãos ou de boa. Trouxe aí? Trouxe. Então, o Daniel vai te ajudar aí. Então, vai querer sortear o livro? Você disse que ia trazer um livro para sortear. A gente pode ficar com ele, né, Daniel? A gente vê lá através do nosso Instagram o livro para estar sorteando entre os seguidores. Se você não segue no Instagram, segue lá. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta. O YouTube, né, ele entende que esse conteúdo é relevante e vai alcançar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas. E também não deixe de compartilhar com seus amigos. Agora pode falar. Então, esse livro aqui do Thiago é um maravilhoso, especialista em pessoas. Eu acho que todo gestor, todo empreendedor necessariamente precisa ler esse livro. Thiago é uma pessoa próxima. E esse livro, para mim, foi muito importante. O que é interessante, um ponto importante que o Thiago coloca, não sei se é o capítulo 4, que ele fala sobre os contornáveis. São pessoas que você não pode se iludir, que vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte do seu crescimento, mas não é fácil ter as pessoas por perto. Eu tô falando isso porque exatamente antes de vir para cá uma pessoa conversou sobre isso comigo. Como lidar, é difícil lidar com uma pessoa difícil nesse sentido e tal. E o Thiago fala sobre isso nesse livro, aí por isso que eu lembrei. Esse livro é maravilhoso, eu indico. E o outro livro que eu indico, e esse livro foi fundamental na minha vida, que é o da Márcia Luz, Agora é Pra Valer. É a verdadeira história de um cara que deixou de ser chefe para líder de outros e si mesmo. Esse livro, Igor, ele fala de um grande executivo que ele não era uma referência nem para o seu próprio filho. Uhum. Então o próprio filho dele quis ter como referência uma outra pessoa, um outro gestor, quis trabalhar com uma outra pessoa. Ele quase infartou e nesse quase infarto ele começa a refletir na psicanálise que ele faz sobre muita coisa. O quanto ele não era nem líder de si mesmo, que dirá de outras pessoas. Então esses livros, assim, tem vários outros, eu acho que eu gosto bastante de ler, mas esses dois eu super indico para quem ou está começando ou quer começar, para poder, e vai ajudar muito nessa trajetória como empreendedor ou quem sonha em empreender, né? Sensacional, muito bom. Alci, antes também, você é um cara de escutar aí louvores, a gente tem uma playlist lá no nosso Spotify, você que quer aí escutar um louvor diferente, cada convidado que passa por aqui recomenda também um louvor pra gente colocar nessa nossa playlist. Você que tá aí já cansado de escutar as mesmas músicas, vai estar o link aqui na descrição dessa playlist, assim como vai estar a rede social do Alcir. Você pode seguir, acompanhar ele e saber tudo que acontece, não só na vida profissional dele, ele compartilha bastante coisa da vida pessoal, mas indica aí pra gente um louvor. Aquela música Bondade, Misericórdia. Me seguirão. Sensacional, vou colocar essa, não lembro o nome agora, mas toca sempre aqui, lá na nossa igreja. Eu não vou dar uma palhinha aqui, porque eu já cantei aqui algumas vezes, né? E não foi legal. O Dudu veio aqui, né? O líder de louvor Dudu é meu amigo. Lá da Lagoinha. Pô, foi um episódio incrível, tem vários episódios aí para você estar assistindo. Do Isaías Saad, Bondade de Deus. Isaías Saad, Bondade de Deus, vai estar lá então na nossa playlist. E eu quero ler aqui, eu até fiz anotação de algumas passagens, né? Mas eu lembrei de uma. Provérbios é um livro incrível, né, cara? Além de essas leituras aqui que você recomendou, uma leitura que a gente pode estar fazendo sempre é de Provérbios. Provérbios é muito enriquecedor. E lá no versículo 22 do capítulo 15 diz:
Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, você vê a própria Bíblia falando sobre a importância de você ter conselheiros, né? A Bíblia, ela a todo momento, ela fala sobre a importância de você ter um mentor, de você ter um líder, de ter alguém ali te guiando. E foi muito do que o Alcir trouxe aqui pra gente e falou pra gente. E, cara, tenho certeza que esse podcast, esse episódio aí pode ter te ajudado muito. A você que está iniciando, você que está já no trajeto, você pode ser um cara de sucesso que está escutando isso. Tem ele aqui, ó, disponível para te mentorear, né? Tá aí te recebendo, te ouvindo. E ele é um cara bem acessível. Muito obrigado, eu agradeço mesmo a sua presença. Eu lembro assim que eu entrei em contato, você foi muito atencioso ali, pô, já aceitou esse convite, né? Com o maior prazer. E a gente vê, né, a sua disponibilidade em falar sobre o reino, mas também em falar sobre aquilo que pulsa no seu coração, que é empreendedorismo. Que Deus continue te levando a lugares ainda mais altos, a lugares inimagináveis, que a sua empresa continue sendo uma referência no mercado, que pessoas que trabalhem lá continuem também sendo abençoadas através da sua liderança, que a vida delas sejam impactadas e que você avance, Alcir. Foi um prazer te receber aqui, novamente falando. Eu reconheço Deus na sua vida e muito sucesso. Legal, que agradeço, Igor. Acho que assim, é sempre muito prazeroso falar sobre empreender. Eu acho que assim, eu tento ser muito prático, sabe? Eu tento ser muito objetivo naquilo que eu falo. Acho que quem empreende algo, às vezes, de início, não tem que se iludir em relação a algumas questões. Eu acho que você tem algo em suas mãos, faça o melhor que você pode fazer. E dentro daquilo que você já tem nas mãos, vejam todas as possibilidades que existem. Eu acho que assim, não tenta às vezes inventar muito a roda. Eu acho que daquilo que você já tem nas mãos, faz o melhor possível. Faz como se não tivesse nada igual do que você possa fazer. Eu acho que empreender é isso. É diante daquilo que está nas suas mãos, você vê todas as possibilidades possíveis. É como se fosse uma cesta de ovos. Se você tem uma cesta de ovos nas mãos, com cada ovo faça algo diferente. Não faça sempre as mesmas coisas. Então acho que é isso. Você tem algo nas mãos e fazer o melhor possível diante de todas as possibilidades do que você já tem nas mãos. Não se iluda com o que você não tem nas mãos. O que não tem nas suas mãos vai ser muito possivelmente consequência do que você tem nas mãos hoje e fez. Então eu não se iludir nesse sentido também. Então eu te agradeço, para mim é sempre um privilégio. Eu tento responder a todo mundo no meu Instagram. E é engraçado que às vezes eu respondo e tem pessoas que acham que não sou eu que estou respondendo. Sou eu mesmo. Eu tenho uma agência que cuida do meu Instagram, mas eu respondo também. Então eu tento sempre ajudar o máximo possível. Para mim foi um prazer também. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço. Galera, se vocês curtiram esse bate-papo novamente, não deixe de curtir aqui esse vídeo, se inscrever e mande para o maior número de pessoas possível. E não esqueçam, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu, gente.